Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Me chamo Cássia. Tenho 39 anos e estou casada há 15. Tenho 2 filhos, Lucas, de 18, e Clara, de 20, ambos na universidade. Tive minha filha com 19 e namorei o Bruno, meu marido, desde o ensino médio. Nossa vida mudou quando nossos filhos foram para a faculdade. Meu marido trabalha 10 horas por dia para manter nossa casa em um condomínio tranquilo no interior de São Paulo, enquanto eu me dedico a cuidar dos filhos e da casa. Na minha família, tudo ia bem. Eu era feliz, meus filhos eram felizes e meu marido também. Ele ainda é o homem que mais amei na vida e sempre o amarei, não importa o que aconteça. Meu amor por ele é infinito, e eu já disse isso muitas vezes. Atualmente, estou na casa dos meus pais, em uma cidade litorânea do Nordeste, com minha irmã, que está separada do marido, e seus 3 filhos. Tudo começou quando recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava doente, com um diagnóstico recente de uma doença nos ossos. Conversei com meu marido e como nosso último filho tinha ido para a faculdade e eu estava sozinha em casa e ele teria um mês de férias em breve, decidimos que me faria bem passar uns dias visitando meus pais e ajudando a cuidar da minha mãe. Combinamos que ele cuidaria das tarefas da casa que eu costumava fazer. Alguns dias depois, eu fui. Quando cheguei à minha cidade natal, depois de 5 anos da minha última visita, vi muitas coisas mudadas. O lugar havia se tornado mais turístico, com muito investimento para atrair visitantes de todo o país e do mundo. Em casa, me atualizei sobre tudo. No dia seguinte, saí com minhas irmãs e sobrinhos para conhecer os novos lugares. Algumas amigas que ficaram a vida toda na cidade me procuraram. Agora que eu estava de visita, nos reunimos em uma cafeteria, e foi só risada. Eu não via minhas amigas há muito tempo. Com a chegada dos turistas, também surgiram mais bares e casas noturnas. Homens e mulheres agora tinham mais lugares para se divertir. Minhas amigas me chamaram para ir a um bar, tomar uns drinks, como nos velhos tempos. Com meu marido, eu tinha combinado que ficaria uma semana, e se a situação exigisse, ficaria mais uma. Não aceitei o convite, pois pensava, o que uma mulher de 39 anos faria em um bar à noite? Nos primeiros dias, eu conversava com meu marido por mais de 1 hora todas as noites, porque era a primeira vez que passava tanto tempo longe dele. Digo, primeiros dias, porque, depois, ficamos sem assunto, as conversas se tornaram mais curtas, e às vezes, ele pegava no sono. Eu entendia, ele chegava cansado do trabalho, e era óbvio que não aguentaria falar por tanto tempo. Meus pais e sobrinhos dormiam cedo. Desde que cheguei, minha irmã ficava acordada comigo, me contando coisas que aconteceram na minha ausência. Nunca tínhamos falado sobre a separação dela, mas agora que estávamos passando muito tempo juntas, ela decidiu me contar como seu casamento terminou. Eles moravam em uma casa a 5 quilômetros da casa dos meus pais. Depois de anos de casados, o marido dela começou a agir de forma diferente. Criticava sua aparência, dizia que ela tinha perdido a forma de antes, que não se maquiava como no início e que andava desleixada. Ele, por outro lado, começou a se arrumar mais que o normal. Comprou perfumes, roupas novas, vendeu o carro antigo e comprou um mais moderno. Os boatos começaram a circular entre as amigas dela. Ela também desconfiava de algo, mas não queria encarar o problema. Minha irmã ignorou a situação até que um dia o viu com uma mulher no carro, no estacionamento de um supermercado, se beijando. Ela perdeu o controle e bateu no carro com uma pedra. Depois que a mulher saiu correndo, minha irmã a seguiu e descarregou toda a sua raiva nela. O marido e a amante a processaram com acusações de agressão e ela foi presa. No entanto, nenhum dos envolvidos apresentou queixa ou retirou a queixa. Ela foi solta. O marido dela se mudou com a outra mulher, mas deixou a casa e o carro para ela, além de pagar pensão para as filhas menores. Ela vendeu a casa e se mudou para a casa dos meus pais. Quando eles namoravam, já se falava de algumas coisas estranhas do marido dela, mas as mulheres muitas vezes acreditamos que podemos mudar um homem que está danificado. Minha estadia se estendeu por mais uma semana. Saí de novo com minhas amigas para uma cafeteria. Desta vez, havia turistas da França. Uma das minhas amigas foi abordada por um deles. Eu sabia que ela era casada, mas mesmo assim, ela flertou com o homem. Para as outras amigas, aquilo era normal. Enquanto os maridos trabalhavam, elas saíam para se divertir com os turistas. Os homens também, e as meninas mais jovens também faziam o mesmo, mas, como se sabe, para nós é mais fácil conseguir atenção masculina. Um grupo de amigos desse homem estava em uma mesa, nos olhavam, e algumas amigas trocavam olhares e sorrisos. Eles se aproximaram e nos convidaram para tomar uns drinks. Eu fiquei muito nervosa e desconfortável, mas era emocionante, não posso negar. Conhecer homens bonitos de outro país era como quando eu saía na juventude, a mesma adrenalina, a mesma emoção.
depois de anos sem sentir aquilo. Pareceu que eu tinha voltado à minha juventude, mas não deixava de ser algo perigoso para uma mulher casada como eu. Um deles me notou. Ele sorriu para mim e tentou falar comigo. Ele tentou se apresentar e me fez rir, porque não sabia o que estava dizendo. Ele tentava falar minha língua, mas não muito bem. Eu o corrigi, e assim começou uma conversa de mais de 1 hora. Trocamos telefones e nos despedimos com um beijo duplo no rosto. Não vou mentir, me impressionou, me causou uma emoção que eu não sentia há anos. Voltei para casa e tentei esconder a felicidade que sentia. Para meus pais e minha irmã, eu estava indo tomar um café em um lugar tranquilo, porque era uma senhora casada, com filhos na universidade e com um marido que me amava muito. Que diabos aconteceu comigo? Como pude esquecer meu marido por um cara que só ficaria alguns dias? Naquela noite, meu marido me ligou e eu disse que talvez ficasse mais uma semana. Eu ainda não tinha terminado a segunda semana, mas já estava planejando ficar mais uma. Nas minhas conversas com meu marido, eu mentia sobre o que fazia, até sobre a saúde da minha mãe, que supostamente era um motivo para eu ficar. Ela já estava estável e, com a medicação certa, ficaria bem, e minha irmã era capaz de cuidar dela sozinha. O cara que eu conheci se chamava François e disse que morava em Paris. Ele me chamou para sair, mesmo vendo minha aliança de casamento. Ele me escreveu à noite. Escreveu em francês e eu tive que traduzir tudo. Ele disse que me achou muito bonita e deslumbrante. Disse que meu sorriso era como uma brisa fresca que ele gostava de lembrar quando estava com calor. Disse muitas coisas com duplo sentido ou mensagens ocultas. Eu nunca disse para ele não me tratar assim, porque eu gostava, me fazia delirar. Eu correspondi aos elogios, disse que gostava do sotaque francês dele e de como ele pronunciava meu nome. Naquele momento, eu não pensei que estava fazendo algo de errado. Eu pensava que eram só mensagens e que tudo ficaria por ali, mas dentro de mim, comecei a sentir a necessidade de ver o turista francês. Saímos de novo com minhas amigas para a mesma cafeteria. Eu disse a François que estaria lá. Ele e seus amigos chegaram, e nos separamos muito rápido. Saímos para conversar fora da cafeteria, sentamos em um banco. Ele me perguntou sobre minha aliança. Eu disse que tinha deixado em casa. Ele entendeu a mensagem e, apenas alguns segundos depois, me beijou. Meu coração parecia que ia explodir. Em seguida, ele me olhou, me abraçou, ficamos em silêncio e dessa vez eu o beijei. Eu olhei para ele, ele acariciou meu rosto e propôs irmos para um motel. Eu comecei a suar. Toda a emoção passou, a adrenalina, o momento bonito, sumiu em um instante. Eu disse que não podia fazer aquilo, e saí correndo, o deixando sentado. Quando eu estava no táxi, ele me escreveu pedindo desculpas. Me perdoe, Cássia, fui um tolo em te propor isso. Não quis ser desrespeitoso. Você me parece uma mulher muito bonita e nobre. Lamento ter sido tão impulsivo. Vou entender se você não quiser me responder. Só quero que saiba que passei momentos incríveis ao seu lado, você é a melhor companhia que já tive na minha vida. Eu fiquei tentada a responder para ele me esperar ali, porque eu ia voltar, mas sentia muito medo de cruzar essa linha. Só o beijo que demos já me fazia me sentir mal com meu marido. Cheguei em casa e quase não comi nada. Minha irmã me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava tudo bem, mas ela não acreditou em uma palavra do que eu disse. Aquelas saídas com minhas amigas nunca pareceram certas para ela, e ela me avisou para ter muito cuidado com os lugares onde elas iam. Já na minha cama, minha irmã bateu na porta. Eu disse para ela entrar. Ela entrou e me perguntou o que tinha acontecido. Pelo meu silêncio, ela entendeu e disse: se você está saindo com alguém, é melhor que pare. Sim, já disse para ele que é melhor não continuarmos. O quão longe você foi, Cássia? Só beijos e abraços. Você sabe tudo o que pode perder, não sabe? Sim, sei, por isso não vou vê-lo de novo. Ela acreditou em mim e foi dormir. Não respondi a François, apaguei o nosso chat e deixei os dias passarem. À noite, eu continuava conversando com Bruno. Era a primeira vez que estava em uma situação daquele tipo, não me sentia à vontade conversando com ele, sentia culpa. Eu questionei o que sentia pelo meu marido. Há muita diferença entre Bruno, meu marido, e François. 5 minutos depois, eu já não sabia mais o que contar para ele. Tinha dificuldade em dizer que sentia sua falta. Sentia um peso na consciência muito grande. Eu disse que já podia voltar, mas que queria ficar mais uma semana para completar um mês. Ele me disse que precisava de mim em casa, que sentia saudades. Em outra ocasião, eu teria dito que também sentia saudades e que queria estar ao lado dele. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Logo, mas desde que aconteceu o beijo com François, eu não era mais a mesma. Ele me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, apenas que estar ali depois de tanto tempo me fez lembrar de muitas coisas e que mais uns dias me ajudariam a melhorar meu ânimo. Ele ficou em silêncio e disse: ok,
Cássia, e desligou. Depois desse dia, nada foi igual com ele. A terceira semana terminou. 6 dias se passaram sem ver François. Eu sonhava com o beijo que lhe dei. Com o passar dos dias, minha culpa começou a diminuir, eu estava mais tranquila. Recebi uma mensagem dele e meu coração bateu muito rápido. Eu estava conversando com minha irmã naquele momento. Queria terminar a conversa para ver a mensagem completa. Eu contive minha ansiedade até que ela disse que precisava buscar os filhos. Ela foi, e eu subi para o meu quarto. Abri a mensagem e ela dizia que ele iria embora naquela tarde. Que estava sentado onde eu o deixei. A mensagem era de despedida. Eu não precisava responder, mas é assim que os humanos são. Quando sentimos que estamos perdendo algo, nos esforçamos para recuperar ou reter. Eu disse que queria me despedir dele pessoalmente. Ele me disse: "Te espero, linda." Todos os sentimentos do mundo explodiram dentro de mim. Saí e cheguei em menos de 7 minutos de táxi. Eu o vi sentado, ele me viu e se levantou. Eu o segurei pela cabeça e o beijei. Depois disso, eu perguntei se ele queria ir para um lugar mais particular. "Vamos para o meu hotel", ele disse. Fomos e tivemos intimidade por várias horas. Minha irmã me ligou, mas eu desliguei o celular. Em um momento de calma, eu estava disposta a cometer uma loucura. Eu disse para ele me levar com ele. Eu estava disposta a largar meu marido por um cara estrangeiro que eu conhecia há poucos dias. Ele me olhou, se levantou da cama e começou a se vestir, dizendo algo em francês que não entendi. Depois, ele disse: "Linda Cássia, sou casado como você e amo minha esposa. Minhas férias acabaram e preciso voltar para ela. Pensei que você também amasse seu marido." Eu fiquei paralisada na cama. Eu disse: "Você é casado?" Ele respondeu: "Sim, sou." "Pensei que você soubesse." "Eu não sabia. Eu pensei que você estava procurando uma esposa." Ele deu uma gargalhada. Eu me senti envergonhada. "Se vista, você precisa ir, meu voo sai em 1 hora." Eu me senti humilhada, ele praticamente me expulsou do quarto dele. Eu me entreguei a ele e depois pedi para ele me levar, e ele nem teve a delicadeza de se despedir. Apenas abriu a porta e quase me empurrou para fora, depois a fechou. Muitos sentimentos se misturaram no meu corpo, na minha mente. Eu criei um laço que nunca existiu entre ele e eu. Não sei por que fiz isso, apenas imaginei que tínhamos algo especial. Eu estava arrasada, ele tinha me usado. Eu me senti envergonhada. Enquanto descia para a rua, peguei um táxi e fui para o banco onde ele me esperou. Eu me sentei e chorei. Há tanto tempo que eu não tinha um encontro que esqueci de certas coisas, como que existem relações de apenas intimidade, e essa tinha sido uma delas. Cheguei em casa, e minha irmã estava me esperando. Ela viu minha cara e soube de tudo. Ela perguntou: "Você fez, não foi?" "Sim, fiz." Pela minha cara, pela minha maquiagem borrada, ela soube que as coisas não saíram como eu esperava. Ela disse: "Ele era casado, não era?" "Sim." "Cássia, o que você pensou que aconteceria? Que ele ficaria com você?" "Sim, eu pensei." "Vá tomar um banho, Cássia." Faltavam 4 dias para o fim do mês. Eu evitei meu marido nesses dias até o último dia, quando eu disse a ele que estava voltando. Nesses dias, eu só pensei em François. Eu esqueci do meu marido. Simplesmente me pareceu tão pouco o que ele me oferecia em termos de emoções. Não me interpretem mal, minha vida com meu marido era boa, mas o que eu senti com François foi incrível. Terminou mal, mas me fez sentir coisas que há muito tempo eu não sentia, e esse é o maior problema dos casamentos de hoje em dia: há coisas que se perdem. Eu sei que quando uma mulher se casa, essas coisas ficam no passado. Os filhos se tornam mais importantes, a casa, o marido, mas é ele quem esquece que nós precisamos reviver a paixão, precisamos nos sentir desejadas como quando éramos namorados. Voei de volta, minha cabeça era uma bagunça, eu não sabia como deveria reagir nem o que dizer. Cheguei em casa muito cansada. Meu marido estava me esperando. Ele me recebeu com um abraço e um beijo que eu correspondi sem muito entusiasmo. Ele me serviu um drink gelado e sentamos para conversar. Eu senti meu marido como se fosse a primeira vez que o via e não tivesse sentimentos por ele. Eu inventei histórias falsas sobre a minha estadia, só para preencher o tempo. Eu tinha esquecido que eu evitei falar com ele nos últimos dias. Na minha cabeça, aquilo simplesmente não tinha acontecido. Eu disse que ia tomar um banho. Ele não disse nada. Eu subi e comecei a me arrumar. Ele apareceu atrás de mim antes que eu entrasse no banheiro. Eu me assustei. Ele me levou para a cama, tirou meu roupão e me abraçou. Minha respiração estava muito acelerada, meu coração batia muito rápido, eu sentia que ia desmaiar. Quando meu marido colocou a mão nas minhas costas, meu corpo estremeceu, senti arrepios. Foi algo que eu não pude controlar. Ele não é bobo, ele percebeu. Ele perguntou o que estava acontecendo. Eu fiquei aterrorizada ao olhar para ele. Eu me entreguei sozinha.
Eu me afastei em uma tentativa de me proteger dele, algo que eu nunca tinha feito antes. Ele me olhou e disse: algo aconteceu, e você vai me contar agora. Nessas últimas 2 semanas você estava muito estranha. Você vai me dizer o que fez, ou eu vou descobrir. Você sabe muito bem que eu vou fazer isso. Eu vou descobrir o que aconteceu. Durante a minha viagem de volta, eu tinha pensado o que aconteceria se eu não aguentasse a minha consciência e acabasse confessando minha infidelidade. Eu tinha uma leve esperança de que ele me perdoaria se eu confessasse. Bruno, eu tive um caso. Eu não consegui terminar a palavra, caso, quando ele me deu um forte tapa no rosto. Ele me tirou do banheiro pelos cabelos, me levou para o quarto, jogou minhas roupas e disse: se vista. Eu estava aterrorizada, chorava muito assustada. Ele gritou: ande logo. Entre soluços, eu me vesti o mais rápido que pude. Não terminei de calçar os sapatos quando ele me pegou pelo braço e me levou para o primeiro andar. Abriu a porta e me colocou na rua. Ele disse: esse é o seu lugar. Eu chorei, ele fechou a porta. Tentar argumentar com Bruno naquele estado era impossível. Além disso, eu estava muito assustada. Eu andei chorando até que encontrei uma amiga. Pedi para ela me ajudar a ligar para meus filhos. Ela tem filhos que estudam com os meus. Eu consegui falar com eles e disse que o pai deles tinha me expulsado de casa e que eu precisava ir para a casa dos meus pais. Eu não disse por que aquilo aconteceu. Eles ligaram para o pai e depois me ligaram de novo. Minha filha ligou chorando, me perguntando se era verdade o que o pai dela disse. Eu disse: me desculpa, Clara, me perdoem. Ela gritou comigo e disse: como você pôde fazer isso com eles? Meu filho não me ligou, mas mandou uma mensagem dizendo que eles estavam a caminho com a irmã. 3 horas depois, eles chegaram. Estavam muito machucados, eu via nos rostos deles. Eu sentia vergonha, me sentia humilhada, julgada pelos olhares deles. Eles foram falar com o pai antes de me procurarem. Ele contou como começou a desconfiar e como tentou me fazer voltar. Minha filha me perguntou: mãe, no que você estava pensando? Eu não sei, meu amor, só aconteceu. Como assim, só aconteceu? Disse meu filho. Você tem ideia do que você fez, mãe? Ele não merecia que o casamento dele terminasse assim, ele te deu tudo, mãe, ele é o melhor pai do mundo. Para meus filhos, eu era culpada de tudo, era verdade tudo o que meu marido disse. Eu sei bem disso. Você se apaixonou por esse cara, mãe? Perguntou minha filha. Meu silêncio disse tudo. Ok, não quero saber mais, mãe, ela disse. Minha filha foi buscar minhas coisas e meu filho comprou uma passagem de avião para mim. Eles não podiam voar comigo porque estavam em período de provas. Eu pedi perdão aos dois. Eu disse que estava muito arrependida do que tinha feito. Eles me perdoaram, mas fizeram isso apenas para me dar tranquilidade. Eles me levaram para o aeroporto e eu voltei para a casa dos meus pais. Contei tudo para minha irmã e combinamos que por enquanto não diríamos nada. Justificaríamos minha presença com a desculpa de que meu marido tinha ido viajar a trabalho e voltaria em uma semana. Eu conversava com meus filhos por alguns minutos por dia. Tive que falar com meus pais e disse que eu estava me separando de Bruno. Eles ficaram surpresos com a notícia, mas confiaram que Bruno e eu nos reconciliaríamos. Minha irmã me levou para uma terapeuta. Passei um mês entendendo minhas ações. O que eu sentia por François, aos poucos foi desaparecendo. No terceiro mês, eu já conseguia ver a besteira que eu tinha feito. Meus sentimentos enterrados no fundo do meu coração por meu marido renasceram. Eu entendi o inferno que eu o fiz passar naquelas 2 semanas em que ele me notou diferente. Eu arruinei meu lar, não vejo meus filhos há mais de 3 meses. Tentei falar com Bruno, mas foi em vão, ele nunca retornou minhas ligações. Pelo contrário, ele me enviou os papéis do divórcio pelo correio. Eu não os assinei e não vou fazer isso até falar com ele. 15 dias depois, meus filhos vieram me ver. Eles conversaram com o pai, e ele lhes disse que não há chance de reconciliação. Bruno disse que quando ele me ligava, eu já estava saindo com o cara e que eu fui desleal com ele de uma forma imperdoável. Meus filhos estão muito surpresos com o pai. Ele mudou muito. No primeiro mês da nossa separação, ele entrou em um programa para homens que passaram por uma situação como a que eu o fiz passar. Ele se dedicou a melhorar a si mesmo, e conseguiu, porque agora ele tem uma rede social onde posta seus progressos e conta como viveu a minha traição. Eu vejo os vídeos dele, com uma identidade falsa, deixo comentários e sinto ciúmes quando leio os comentários de outras mulheres. Em 3 meses, ele já superou e está saindo com uma colega de trabalho. Agora que a ilusão por François se foi, eu me arrependo do fundo da alma por como agi. Bruno não tem pressa para eu assinar os papéis do divórcio, porque ele já está fazendo a vida dele. Eu não saí de novo nos quase 4 meses em que cheguei, não sinto vontade de fazer isso. Eu sei que só vou encontrar consolo, mas algo como o que eu tive com Bruno é muito difícil de encontrar. Além disso, eu não estou pronta para um novo relacionamento.
É uma situação muito difícil, mas só me resta enfrentá-la. Eu não quero brigar com Bruno pelos bens materiais nem pensão, nem pela casa, nem pelo carro. Meus filhos são maiores de idade e meu marido continuará pagando a faculdade. Aqui na casa dos meus pais, eu tenho tudo, eles já fizeram o testamento e me deixam uma boa quantia em dinheiro, suficiente para viver tranquila. Eu vou procurar um emprego ou tentar abrir um negócio para me manter ocupada. Por enquanto, me dedico a cuidar dos meus pais e passar tempo com minha irmã e seus filhos. Continuo vendo os vídeos que meu marido posta. Na verdade, ele é outro homem. Dói que ele só me dedicou alguns minutos em um vídeo. Ele narra como foi difícil enfrentar as suspeitas de que eu estava sendo infiel. Muitos o questionaram por que ele não foi me impedir ou me trazer de volta e ele respondeu que se eu não era capaz de respeitar nosso compromisso e valorizar por conta própria tudo o que tínhamos com ele e nossa família, então ele não poderia fazer nada porque ninguém pode ser obrigado a respeitar um compromisso matrimonial. Ele admitiu que reagiu mal comigo e recomendou que ninguém reaja como ele. Ele diz que se arrependeu e chorou muito pelo modo como me tratou em casa, e foi só isso, ele não fala mais de mim. Há alguns dias, ele disse que estava saindo com uma amiga do trabalho e que eles estavam se conhecendo em um outro nível, e que os dois gostavam muito de passar tempo juntos. É difícil chamá-lo de meu ex-marido. Eu ainda o amo, apenas perdi o rumo e cometi um erro que o machucou muito. Eu estou disposta a recomeçar com Bruno se ele algum dia quiser. São anos que compartilhamos juntos e não podem ser esquecidos tão facilmente. Eu sei que eu fiz isso, me esqueci da nossa vida juntos, mas foi só por alguns dias e acho que mereço mais uma chance. Continuarei vendo meu marido nos vídeos dele e continuarei comentando e o defendendo dos comentários ruins. Só o tempo dirá o que mais vai acontecer. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos.